E aí, pessoal, tudo tranquilo? Espero que sim. Hoje é dia 2 de novembro de 2022, dia que aconteceu a prova da Albert Einstein aí para você que presta cursos da área de biológica, então medicina, odontologia, fisioterapia, etc, tá bom? Vamos fazer a resolução dessa prova. Eu já bati o olho na prova, tá? A prova tá de uma belezinha. Vamos resolver aí, ó. Pera aí, vou mostrar a tela aqui para vocês. Vamos começar aí, ó, com a questão 31. Separação de misturas, né? Diz assim, observe a imagem, então a gente tem aqui, ó, um sachê. De cara a gente está vendo que acontece uma filtração aqui, né? Por quê? Porque você não vai beber o resíduo desse sachê. Você vai beber o princípio ativo da folha, da erva, seja lá o que for, tá? Então está tendo uma extração aqui, ó, tá com solvente. A água está dissolvendo. Eu estou tendo uma dissolução aqui, tá? Do solvente. Então, é uma extração com solvente. O chá preparado mergulhando no sachê contém ervas e água quente. Durante esse preparo ocorrem dois processos de separação de misturas, que são destilação não, decantação não, extração com solvente sim e filtração. Letra C, questão tranquila, bora para a próxima. Aqui eu já deixei alguns dados prontos que eu vou te explicar. Uma das principais fontes do composto de lítio é o mineral espodumênio, cuja composição química é dada por essa fórmula aqui. Então, ele tem uma amostra aí, tá? O teor de lítio expresso em porcentagem de massa é, tá? Você vai ter que ir lá ver na tabela periódica, tá? Ver lá na tabela periódica quais são as massas dos elementos aqui. Eu já deixei separado aqui. Você vai calcular a massa fórmula, né, que o aluno entende como massa molecular, mas é um composto iônico, não é molécula, que seria a massa do lítio, 6,94, tá? Mais a massa de alumínio, tem um alumínio, então 27, mais a massa de silício, tem dois silícios, então 28,1 vezes 2, 56,2, 6 oxigênios, tá? Vezes 6, tá? Cada oxigênio é 16, 16, né, vezes 6, vai dar pra gente aí 16 vezes 6, 96, tá? Somando isso aqui, você vai chegar em 186,14 gramas por mol. Cada 186 gramas comporta um átomo de lítio, que pesa 6,94. Então, 6,94 em 186,14, isso vai dar aproximadamente aí, pessoal, 0,037, mais ou menos, que vai dar 3,7% aproximadamente, o que dá a letra A. Beleza? Tranquilíssimo também, sem dificuldade. Questão 33. O pH do suco de maçã varia de 2,9 a 3,3 e o do suco de cenoura de 4,9 a 5,3. Então veja que a diferença aqui, ó, do mínimo para o máximo é sempre 2 pontos no pH. A partir dessas informações, afirma-se que o suco de maçã em relação ao suco de cenoura é, em média, bom, se o pH do suco de maçã é menor, ele é sempre mais ácido. Então você já elimina a letra D e E. Lembrando que pH é uma escala logarítmica. Então, se a diferença aqui foi de 2 pontos, eu elevo isso aqui, ó, a base 10, o pH. Então, a concentração de hidrogênio aqui no suco de maçã é 10 elevado a 2, porque se o pH varia 2 pontos, a concentração de hidrogênio varia 10 ao quadrado. Se variasse 3, seria 10 ao cubo. Se fosse variação de 4 pontos de pH, a concentração de hidrogênio seria de 10 à quarta. Então, o suco de maçã tem 100 vezes mais acidez do que o suco de cenoura. Questão tranquila também. Vamos para a próxima aqui, ó. O estudante resolveu cobrear. Então a gente tem um processo aí, ó. Você coloca o cobre no cátodo, lembrando que cátodo é o eletrodo que acontece em redução. Então o cobre, tá? Se ele vai cobrear, é porque ele reduz, né? De cobre 2 mais a cobre zero, tá bom? E aí, ó, provavelmente ele, ó, dica de prova. Se ele já deu a constante de Faraday aqui, é porque você já vai ter que fazer, ó. A massa do cobre é 63,5. Então, 1 mol de cobre, ou seja, 63,5 gramas, para 2 mols de elétron. Cada mol de elétron, 96.500 coulombs, tá? Vamos ver o que ele vai perguntar
Então, cobre é um objeto por meio de deposição eletrolítica em uma camada de cobre metálico sobre. É uma eletrodeposição. Para isso, montou a cuba eletrolítica e deixou funcionando durante 80 minutos corrente elétrica de 200 mA. Você precisa saber qual é a carga utilizada para você colocar nessa regra de 3. Provavelmente ele vai perguntar a massa aqui, ó. Então, a carga é corrente vezes o tempo. Isso aqui vai dar para mim, a corrente 200 mA divide por 1000, fica 0,2 A. 80 minutos é 80, cada minuto 60 segundos. Tá, ó. Corta o zero aqui, 12 vezes 6, 12. 12 vezes 80, tá? Ficou um zero aqui, 2 vezes 8, tá? Dá 16, então deu 960 coulombs de carga. 960 coulombs de carga é o que a gente vai colocar aqui. Vamos ver o que ele vai perguntar. Estima-se que a massa de cobre metálico depositada é isso mesmo. Ele quer essa massinha aqui, ó. Legal. Então essa massinha aqui, ó, vai ficar 960 vezes 63,5 dividido por 2 vezes 96.500 coulombs, tá bom? Essa massa aqui vai dar aproximadamente 0,3 gramas, o que dá a letra E. Tranquilo também a questão. O polímero conhecido como... Deixa eu ver se vocês estão enxergando aqui, só um minutinho, viu? Ah, tá bom. Eu acho que se vocês não viram o enunciado de uma questão, eu peço perdão, por causa que eu esqueci de mudar a câmera de lugar, mas tudo bem. Agora vocês estão enxergando a questão 35. O polímero conhecido como plástico verde é o polietileno produzido a partir do eteno proveniente do etanol, um recurso renovável, em vez do eteno proveniente do petróleo, um material fóssil. A reação de obtenção do eteno a partir do etanol se dá pelos mecanismos. Etapa 1 e etapa 2, reação global. Essa reação é um exemplo de desidratação. Gente, olha a reação global, tá? A reação global mostra que eu estou tendo uma desidratação de apenas uma molécula. Então isso aqui é um tipo de desidratação intramolecular. Elimina o que for intermolecular, tá? Em que a espécie química representada por atua como catalisador. Catalisador é aquela substância que tá? Que não entra na reação global, mas que ela já existe no meio. Precisa catalisar a reação. Então esse cara aqui, ele é um intermediário. O catalisador ele já começa com uma concentração, diminui e depois volta, tá? O intermediário tem um gráfico ao contrário, ele não existe, ele forma e depois ele é consumido de novo. Então o catalisador é o H+ aqui, da letra D de dado, questão 35, tá? D de dado. Acabou a parte de química aqui, vamos para a dissertativa, tá? Então tá aí. A fórmula fornecida a seguir representa a estrutura molecular do ácido málico, presente em frutas, entre elas a maçã e a pera. O vestibular gostou de frutas, hein? Já caiu maçã e suco de cenoura. Justifique por que o ácido málico é praticamente insolúvel em inexano. Por quê? O ácido málico, justifique por quê? O ácido málico, ele tem grupos ácidos e álcoois, tá? Que é uma hidroxila ligada a um carbono saturado. Isso faz com que ele seja um composto polar. Como o hexano é um composto apolar, ele não consegue se dissolver. Então, justifique por que o ácido málico é insolúvel em hexânico. Por quê? O ácido málico, tá? É polar. Porque o ácido málico é polar. Não conseguindo se dissolver no hexano, que é um composto apolar, porque todo hidrocarboneto é apolar, tá bom? Identifique outra função orgânica, aqui é a segunda parte da questão, na estrutura além do ácido. Olha, eu falei sem saber, aqui ó, eu tenho um grupo álcool, tá? Então nós temos o grupo álcool aí, beleza? Letra B. Utilizando fórmulas estruturais, então não é fórmula molecular. Escreva a equação que representa a reação de neutralização total do ácido málico com NaOH, tá? Calcule a quantidade de mol de NaH necessária para neutralizar totalmente 100 ml de uma solução aquosa saturada de ácido málico a 20 graus, tá bom? Então a primeira coisa é escrever a reação de neutralização total, tá? Como é que vai ficar aqui, ó? A reação... tá, ele não deu nenhuma informação, então eu vou considerar aqui a constante
de ionização, ou melhor, né? Que o meu Ka, ele vai valer igual aqui para os dois. Então, ficou OH, tá? Dupla. Aqui fica o OH, tá? E aqui dupla C dupla O, OH. Se é a neutralização total, eu vou ter que acabar com os dois hidrogênios, vai ter que vir duas hidroxilas. Pronto. Isso aqui vai dar para mim o seguinte, tá? Vai dar um ácido, Na+, O-, dupla O, repete a hidroxila, C dupla O, O-, Na+, tá? E vão sair então, né, dois... Ele pediu fórmula estrutural. Utilizando fórmulas estruturais, tá, então eu vou considerar aqui, ó, a fórmula estrutural da água, mas eu acho que ele quis dizer a fórmula estrutural da substância orgânica, né? Ele devia ter deixado claro, utilizando fórmulas estruturais, escreva a equação química que representa a reação. Tá, pode colocar aqui, ó, duas vezes a molécula de água. Tá, vou deixar estruturalmente aqui a fórmula molecular, estrutural, né? Na verdade. E aqui, ó, se você quisesse, você poderia colocar Na+, OH- em colchetes, tá bom? Mas ok, vamos dar continuidade. Calcule a quantidade, mas eu acredito que o exercício vai considerar somente essas duas fórmulas estruturais aqui que você utilizou, tá? Até porque eu acho que colocar, até ele colocou NaOH dessa forma, então eu acho que não teria problema, ok? Calcule a quantidade em mol de NaOH para neutralizar 100 ml de uma solução aquosa saturada. Veja que a solubilidade em água a 20 graus Celsius é 592 gramas por litro, ou seja, para cada 1000 ml. Ele quer para 100 ml, tá bom? Então a quantidade aqui que eu vou ter é 10 vezes menor, ou seja, 59,2 gramas, tá? Então veja que a proporção aqui, ó, é de 1 mol desse ácido aqui para 2 mols de NaOH. Ele quer a quantidade em mol de NaOH. Então, N mols de NaOH vão reagir, ó, com tantos mols aqui, ó. Em 100 ml em solução saturada, eu vou ter 59,2 gramas. Então, o número de mols é M por emão, 59,2 pela massa molar, 139. Esse N aqui, ó, tá? Eu não fiz essa continha, mas só para a gente não perder tempo aqui, ó, 59,2 dividido por 139 vai dar 0,42 mols, aproximadamente, tá bom? Então, para 0,42 N. Esse N vai ter que dar o dobro, então esse N aqui vai dar aproximadamente aqui, ó, 0,84 mol de NaOH. Beleza, pessoal? Quantidade de mol para neutralizar totalmente. É isso mesmo, tá? Deixa eu voltar a câmera aqui para vocês. E, bom, meus comentários sobre a prova. Tranquilíssima. Nível, eu diria que foi um nível fácil essa prova, tá? Nível totalmente suave. Achei que, inclusive, ia vir mais pesado, ok? Mas fica aí com a resolução, então. Foi um prazer ter compartilhado aqui com vocês isso. Se você teve alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, tá bom? O vídeo aqui foi um pouquinho rápido, porque a ideia é fazer uma resolução. Sempre falo isso nos vídeos. Se você quer aprender o conteúdo, aqui é uma resolução. Não vou te explicar o conteúdo, até porque esse vídeo levaria umas 2, 3 horas. Se não mais, tá? Para eu explicar matéria por matéria. É só uma resolução, tá bom? Um grande abraço, vamos pra cima e até mais. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like, tá bom, pessoal? Falou, até mais!